Capítulo 6. A Festa dos Tanques. Amenófis teve 2 semanas intensas de preparação para as festas protocolares. Apesar de ser somente um comunicado para a futura festa de nomeação do corregente, a festa dos tanques iria gerar muita atenção. Os sacerdotes de Amon obtiveram informações, através de seus espiões, dentro do palácio sobre a inauguração do barco de Ti. Em contrapartida, o irmão da rainha fazia parte da igreja de Amon, portanto, ele também observava as movimentações frenéticas dos padres para prejudicar as intenções da família real. Ti, utilizando-se de sua grande habilidade para organizar eventos, contratou diversos cidadãos da periferia de Tebas para aplaudir e ovacionar o faraó. Além disso, ela orientou a guarda real para bloquear a entrada daqueles que foram contratados para vaiar o faraó pelos padres de Amon. Naqueles dias, apesar de intocável, o faraó já não era mais respeitado como nos tempos de Snéfro, da 4ª dinastia egípcia. O rei era visto como um deus somente de forma simbólica. Era comum o povo demonstrar seu descontentamento através de vaias em meio à multidão, atitude que seria inaceitável 1000 anos atrás. O faraó estava muito bem naquele dia. Os médicos tinham arrancado seus dentes cariados. As dores nas gengivas haviam amenizado e ele estava sem as dores reumáticas que também o perseguiam e tornavam o seu andar pesado e lento. Ti, com vestido real deslumbrante, surgiu no pequeno cais do lago artificial em companhia de seu marido e do filho. Amenófis portava na cabeça a dupla coroa do Alto e Baixo Egito e assegurava nas mãos o símbolo do poder real, o chicote e o cajado. O jovem herdeiro usava um claft, entre aspas, em listras douradas e azuis. Sua roupa de linho branco era de deslumbrante acabamento. Pulseiras e colares belíssimos, trabalhados em ouro pelos mais renomados joalheiros de Tebas, glorificavam o sucessor do trono. Houve uma preocupação especial de Ti em apresentar o filho no máximo de sua dignidade real. Eu fiquei muito contente, pois ele está causando uma boa impressão. Sua beleza exótica havia comovido o povo, que o via agora com outros olhos. Seguiram-se então diversos discursos típicos de inaugurações. Ramoses, o prefeito de Tebas, que possuía o mesmo nome de meu orientador, discursou por longo tempo, enaltecendo a cidade escolhida pela família real e pelos deuses para reinar sobre o vale do Nilo. Eu percebi que ele ainda estava magoado com o faraó, que havia realizado a sua festa de revitalização em Solep, na Núbia, em vez de Tebas. Em alguns momentos ele dirigiu algumas indiretas nesse sentido. O calor estava escaldante. Os convidados principais e a família real estavam sob toldos instalados na margem do lago. Nós recebíamos a atenção dos abanadores reais, entre aspas, que nos refrescavam com os abanos de penas de avestruz. Os reflexos do sol na piscina artificial de Ti se refletiam nos olhos do público, que mal conseguiam mantê-los abertos. Já o povo suave sofria a ação cruel do sol do fim da manhã. Os discursos entediantes seguiam-se um após o outro, até que o faraó ergueu-se, atraindo a atenção da multidão. Ele demonstrava uma disposição incomum para quem há anos vivia enfermo. Ao aproximar-se da tribuna, sorriu, o que era raríssimo, pois Amenófis III era um homem muito austero, e disse: súditos da terra de Queme, hoje é um dia memorável para a história do Egito, pois o faraó, filho de Ra e servo de Atom, irá proclamar nessa festividade a sua intenção de nomear o seu corregente
para doravante reinar, em conjunto com o grande filho de Horus, até o seu retorno à terra do poente. O faraó pigarreou enquanto o público permanecia em silêncio estático. Alguns segundos de indecisão se surgiram, depois ele prosseguiu. O Egito torna-se cada dia uma nação sem fronteiras, estendendo seus domínios por toda a terra. É justo, portanto, que pensemos além dos limites demarcados por nossas estelas. Uma nova era de crescimento espiritual deve surgir na terra de Queme e se alastrará pelas nações irmãs, como a Núbia, por exemplo. E para que isso se realize, o faraó deve assumir uma nova atribuição ante seu povo, encarnando uma nova identidade junto a todas as que já possui. Por isso, a partir dessa data, o faraó passa a receber o título real de brilhante disco solar de toda a terra, entre aspas, em homenagem a Deus Atom, aquele que nomina a todos, pobres e ricos, egípcios e demais povos da terra, estabelecendo o poder divino dos filhos de Ra, que enfraqueceu-se durante os séculos. Hoje, portanto, o faraó intitular-se-á Filho de Deus Atom, que nos dá vida através dos seus raios. Todo cidadão egípcio deve honrar o seu faraó, que é filho do Deus Sol. O Egito é mais do que um deus regional que se esconde atrás de templos. As duas terras são a nação do poderoso Sol, que nasce todos os dias para dar vida ao faraó e, por consequência, ao seu povo, comunicou o soberano. Aquelas palavras, atacando o deus obscuro, entre aspas, Amon, revoltaram os sacerdotes e alguns dos contratados por eles, que conseguiram obter ingresso para a cerimônia. Logo, uma grande vaia fez-se ouvir por todos, enquanto o povo em geral mantinha-se boquiaberto com a cena inusitada. Amenófis III permaneceu em silêncio, sustentado pela altivez de sua nobre esposa, Ti. Ele aguardou serenamente até a revolta dos padres cessar e então prosseguiu. O que devia ser dito, está dito, e a palavra do faraó é lei. Sigamos, portanto, com as festividades de hoje, com a inauguração do barco da grande esposa real Atom Brilha. Sacerdotes de Helópolis, do deus Ra, vieram especialmente de sua cidade a pedido do faraó para abençoar a embarcação. Os padres do deus Ra Harakit realizaram os ritos sagrados que compunham-se de cantilenas e encantamentos sagrados. Depois do ritual, o faraó disse ao povo de forma inusitada: Povo do Egito, comunico-lhes que no início da estação da germinação, Peret, o responsável pelas futuras transformações que devem ocorrer na gloriosa nação egípcia, meu filho Amenófis IV subirá ao trono, ao meu lado, em regime de corregência. Parte do povo aplaudiu e outra parte vaiou. Gritos de revolta e indignação do povo abafaram os aplausos cometidos dos convidados. Os padres de Amon, com revolta, estimularam os indecisos a vaiar. Mais uma vez a família real manteve-se em silêncio. Longos minutos de algazarra transcorreram. Quando o silêncio se fez, o faraó reergueu-se para falar novamente ao povo. Mas eis que seu filho levantou-se, para assombro do povo. O rei então virou-se e viu o jovem vindo em sua direção, pedindo-lhe a oportunidade para falar aos seus súditos. O faraó, a princípio, ficou indeciso, sem saber como agir, mas ele nada pôde fazer a não ser aquecer ao pedido do filho. Com um semblante preocupado, ele sentou-se em seu trono, ao lado de Ti, para guardar as palavras imprevisíveis do filho. Minhas mãos começaram a suar frio. Eu a sequei na minha túnica sobre os joelhos. E
Segurou a minha mão, demonstrando também apreensão. O jovem aproximou-se do povo e disse com naturalidade: o faraó ama seu povo e, por amá-lo, decide ligar-se ao grande deus Atom. Assim, as bênçãos dos planos superiores descerão sobre a terra de Queme. Meus queridos súditos, confiai em vosso faraó, assim como os nossos antepassados confiaram no grande faraó Menés, que unificou o nosso povo e trouxe prosperidade à nossa terra. Às vezes é difícil compreender aquilo que desconhecemos. Não devemos rejeitar o que é novo, mas procurar desvendar os mistérios, assim como fizemos no passado para transformar o duplo país em uma grande nação. Observai o Nilo, nosso rio sagrado. Hoje conhecemos as suas inundações e tiramos proveitos dela para termos colheitas abundantes. Desconhecíamos os cavalos como elemento da natureza para auxiliar-nos. Com doloroso domínio rixo, percebemos que esses animais são domesticáveis e podem nos trazer grandes benefícios, tanto para a arte da guerra como para o transporte terrestre. Atom, meus amigos, é mais uma dessas grandes novidades que trará prosperidade ao Alto e Baixo Egito. Cultuando o grande Deus Sol, nossas lavouras produzirão com abundância e qualidade. Nossa vida será então plena de saúde e felicidade. Meus irmãos, o grande Deus Atom não é um senhorio cruel como alguns deuses do Egito, mas é pai e irmão. Assim como desejamos boas coisas aos nossos familiares, assim é Atom. Ele é o verdadeiro símbolo da família egípcia. Amenófis agradeceu timidamente a atenção de todos e sentou-se ao lado da mãe. O público ficou em silêncio, magnetizado pela singela sinceridade do jovem rapaz. Eu percebi um sorriso no canto dos lábios do faraó. O sacerdote de Amon mordia os lábios de ódio e indignação. O jovem sábio havia tomado de Amon o título de símbolo da família egípcia, um dos pontos fortes do espírito religioso do povo. Logo em seguida, a família do faraó ingressou na barca real e navegou pelo lago artificial sobre os aplausos do povo. Em um primeiro momento, todos estavam felizes, ovacionando a família real. A festa parecia ter sido um sucesso, até que um homem irado, provavelmente alcoolizado, gritou quando a barca real passou por perto da margem: onde está a saúde e a felicidade, reizinho afeminado? Teu irmão está morto por causa desse maldito deus Atom. O homem, provavelmente sacerdote de Amon, pois estava com a cabeça raspada, mal terminou aquelas palavras e foi atingido pelo machado de um soldado da guarda real. Sua cabeça abriu ao meio e verteu sangue em abundância. O povo gritou assustado. O jovem Amenófis abaixou os olhos e ficou olhando fixo para as ondas que o barco fazia na água. Suas mãos tremiam nervosas e seu coração se oprimiu com tanta violência e estupidez. Seus lábios se contraíram e seu olhar tornou-se apático. Em seguida, lágrimas desceram de seus olhos. Ti rapidamente desceu com o menino e solicitou-me que o levasse para dentro do palácio. Eu o conduzi maquinalmente ao seu quarto, onde ele deitou-se na cama e ficou em silêncio, como se estivesse fora do mundo, em outra realidade. Telica correu rapidamente até o quarto e deitou-se ao lado do menino, afagando seus cabelos, procurando acalmá-lo. Pela janela eu observei a continuidade da cerimônia. O casal real prosseguiu o protocolo com brilhantismo. O jovem herdeiro teria que se acostumar com uma vida assim, suportar as diversidades que lhe seriam uma rotina desgastante. No final da cerimônia, o faraó ofereceu ao povo pão, cerveja e um espetáculo de artistas sírios. Aquela era uma estratégia para angariar prestígio. Assim como hoje em dia era comum comprar massa popular com pão, cerveja e circo. As festividades seguiram até a noite.
O povo embriagado causou grandes problemas ao exército, que fora convocado para manter a ordem durante a festividade. Já os sacerdotes de Amon dirigiram-se para o seu santuário, no centro da cidade, como ratazanas fogem para a toca. Lá informavam Ptamoses sobre os acontecimentos e principalmente sobre o novo título real do faraó, brilhante disco solar de toda a terra. Os nomes para os egípcios possuíam um real significado, tanto que todas as coisas recebiam nomes próprios, assim como as pessoas. Ao contrário de nossa sociedade moderna, onde os nomes em geral não possuem significação, ou até possuem, mas as pessoas não estão interessadas em saber ou ligar-se ao seu significado. Quando o egípcio assumia o novo nome, isso queria dizer que ele iria reverter todas as suas atitudes e o rumo de sua vida para aquele novo significado. Assumindo o título real de disco solar, ou seja, Atom, o deus solar, o faraó estaria mudando seu rumo religioso. O nome original, Amenófis, Amon está satisfeito, perdera, portanto, seu valor e sentido. A partir daquela fatídica manhã, as relações entre o clero de Amon e a realeza estavam definitivamente abaladas. Já naquela noite, o sumo sacerdote de Amon reuniu-se com seus padres e iniciaram reuniões sistemáticas para prejudicar os objetivos do faraó, o que viria a influenciar diretamente o início do reinado do sucessor de Amenófis IV. No próximo vídeo, entraremos no capítulo 7, Heliópolis, a cidade do sol.